coletivo de Libra. Vamos fazer a leitura para a energia da semana. Não vai ressoar com todo mundo, é uma leitura coletiva. Portanto, librianos, peguem apenas o que fizer sentido. O que não fizer sentido, você solta para o universo. Essa leitura é para quem tem Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter e Libra forte no mapa. Libra forte no mapa significa que a pessoa tem 3 ou mais planetas na casa onde tem o signo de Libra. Fundo do deck, o Sol. Gostei. Vamos lá. Vou primeiro fazer a leitura astrológica, depois a gente já complementa com o tarô. Coletivo de Libra. O objetivo desse canal é usar a astrologia e o tarô como instrumento terapêutico. Casa 7, casa de relacionamento. Sol, que é o self. Arcano maior do Sol. Formação da identidade do eu. E signo de Virgem. Energia do signo de Virgem atuando no signo de Libra. Vamos complementar aqui com um tarô mitológico. Pedir 2 cartas. Opa! Já caíram. Rainha de Paus e o Mago. O Mago, ele traz uma decisão. Ele tá numa encruzilhada. Ele é o arcano 1 do tarô. O arcano 0 é o louco. O louco, ele sai do inconsciente e vai para a consciência. Começa a tomar consciência. O Mago, ele já caminhou nesse caminho difícil, que é sair do inconsciente, ir para a consciência, mas agora ele tem que tomar decisões. Então ele para numa encruzilhada. Uma decisão tanto no caminho luz como no caminho sombra. O interessante do Mago, que é Hermes na mitologia grega, ou Mercúrio na mitologia romana, esse lado luz e lado sombra, o lado do caminho espiritual e do caminho terreno, da vida mundana. E ele é muito jovem. Ele acabou, assim, de sair do... É o primeiro arcano, acabou de sair do mundo inconsciente, vindo para a consciência. E realmente ele está aprendendo a usar a intuição, aprendendo a usar os instrumentos da vida. E uma coisa que da sombra de Virgem, que me conectou agora, é um lado infantil. Mas não infantil como uma sombra de Gêmeos, por exemplo, é infantil, mas aqui é o vitimismo como forma de manipulação, sabe? É não crescer, não assumir a responsabilidade para a vida. Então, nesse sentido, diferente do signo de Gêmeos, que tem uma sombra infantil que precisa amadurecer. Aqui em Gêmeos é outro caso. Aqui é por vitimismo, por manipulação. E a gente está falando de mago, de manipulação. Então, caminha no sentido da luz, no sentido da sombra. No sentido espiritual, intuitivo, e no sentido mundano. A gente está falando no signo de Libra, que é um signo muito conectado nas relações, nas parcerias principalmente amorosas. E caiu casa 7, que é relacionamento. Mas aqui talvez haja uma manipulação, vitimismo. Vamos entender o Sol. E a gente tem a Rainha de Paus. É claro aqui pelas cartas, né, e pelos dados, né, casa 7, que a gente tá falando de relacionamento. A Rainha de Paus, olha como ela é bonita. Ela tem um campo verdejante. Ela tem um leão nos pés. Ela tá num trono. Ela é esposa de Ulisses. Ulisses foi para a guerra de Troia e deixou Penélope, que é a rainha de Paus, no trono. Não tinha outra opção. E o filho deles, o filho do casal, ajudou nessa missão de governar até que Ulisses voltasse. E Ulisses voltou da guerra de Troia, se infiltrou no castelo e percebeu a fidelidade da rainha. Então a Rainha de Paus, ela representa a fidelidade.
ela é aconchegante, ela é amorosa e ela é fiel e ela soube governar como ninguém. Então a gente está falando de fidelidade, está falando aqui entre escolher um caminho mundano e um caminho elevado espiritual. Então assim, a gente pode estar falando de traição. Há uma versão da mitologia que diz que a Penélope, esposa de Ulisses, não foi fiel. Ela foi fiel a ela mesma, porque ela não tinha como saber, não na visão de traição sexual, porque não tinha como saber, porque demorou muitos anos para Ulisses voltar. Não tinha como saber se ele estava vivo ou não. Então parece que ela não foi fiel. Outra versão da mitologia diz que sim. Mas é uma fidelidade a si mesmo. Então aqui a gente está falando de mundos espirituais e mundos mundanos. Estamos falando do signo de Libra, casa 7, que é a casa da regência de Libra, é a casa que saiu nos dados astrológicos. Saiu o eu, o self e o sol. No fundo do deck também saiu o sol. Já vamos falar dessa carta. E da sombra de Virgem. A sombra de Virgem, às vezes, é a manipulação pelo vitimismo. Então, a gente tem que olhar um pouco aqui, falando em manipulação, escolhas entre traições ou não. Eu não vou agradar muita gente com essa leitura não, mas é o que está saindo aqui. No caso do Sol, incorpora aqui a percepção do masculino, o masculino dentro da gente. Não importa se é homem ou mulher, pan, enfim. Eu estou falando da força do masculino. Aqui é o deus Apolo, que representa essa força. Então a gente tem a força do masculino que vai para o mundo, que ilumina, que é muito sábio, muito bonito. Estamos falando de librianos. Os librianos são extremamente atraentes e bonitos. Falando de fidelidade, da estrutura do self, do eu e da escolha, se eu vou por um caminho mundano ou não. Se eu manipulo ou não. Bom, essa leitura obviamente não vai ressoar com todo mundo. Se você quiser olhar para o que bloqueia essa decisão aqui entre seguir um caminho espiritual ou um caminho mais mundano, as dificuldades nos relacionamentos, o fortalecimento do eu, do self, da sua energia, do arcano do sol, que faz você brilhar no mundo. O meu telefone está na descrição do vídeo. Trabalho com constelação de mapa astral, constelação meditativa, astrologia sistêmica, neurociência de trauma para trabalhar os traumas que nos levam às vezes a ter um mundo cheio de contatinhos, por exemplo, e não firmamos o nosso eu, o nosso self. Não tem problema ter uma série de contatos, mas você está sendo fiel a você mesmo, às suas escolhas. Você está enganando a si mesmo ou está fugindo de algo? Gratidão, signo de Libra. A gente se vê na próxima leitura. Essa é a energia desta semana.